A série dessa semana vai ser sobre indecisão. Como a indecisão ela causa vários transtornos, então é importante a gente estudar, né, um pouquinho sobre isso e identificar os motivos, os principais motivos da indecisão, o que são os malefícios que ela causa, quais são os principais transtornos que ela pode trazer na nossa vida moderna e principalmente como que a gente faz para ser o menos indeciso possível, tá? A indecisão em algum momento ela vai impactar a sua vida. Eu não sei se você é uma pessoa mais indecisa ou mais decidida, mas se você for uma pessoa mais decidida, acredite, vai ter momentos em que você vai também ter que tomar decisões mais difíceis e isso acaba gerando, às vezes, uma indecisão. Então é importante você cuidar para que isso não seja um problema para você, tá certo? Eu mesmo sou uma pessoa indecisa, né? Eu tive vários momentos em que eu precisei tomar decisões mais complicadas e para mim que tenho esse problema de ser mais indecisa, é muito mais complexo, porque eu quero tomar a melhor decisão e aí geralmente já é um ponto. Geralmente as pessoas que são mais perfeccionistas no sentido de que quer tudo perfeito, que tudo saia como ela planejou, que tudo dê certo, que dê o menos errado possível, ela tende a ser uma pessoa mais indecisa, porque ela acaba medindo muitos pontos. Então, assim, para você deixar de ser indeciso, é importante você cuidar para que a perfeição ela não tome conta do seu dia a dia. Então, você precisa entender qual é a complexidade daquela decisão que você está tomando. Então, se, por exemplo, eu tenho que comprar um imóvel. É uma decisão mais complexa, que vai envolver mais dinheiro, que vai envolver mais tempo, que é um processo também onde você vai gerar geralmente um lar, então você quer que aquilo saia muito perfeito. Então você precisa fazer realmente um estudo para que aquilo saia mais próximo do que você espera. Mas aí que tá um problema. Geralmente você não tem esse controle do que vai dar certo e o que não vai. Então, ainda que você escolha a melhor decisão, pode ser que aconteça várias outras coisas no caminho que você não tem como mensurar, que são os acasos da vida. Então, assim, é importante quando você vai tomar decisões mais difíceis, fazer uma lista, né, das principais tomadas de decisão que você precisa. Primeiro, eu preciso decidir isso. Define o que você precisa decidir, ok. Quais são as chances, as probabilidades, os prós e os contras, e quais as probabilidades daquilo ocorrer. Então, imagine só, você vai comprar um imóvel. Aí você pensa lá, a decisão que eu tenho que tomar é comprar um imóvel. Aí você precisa decidir como que eu vou comprar esse imóvel, quais são as características que eu espero, o que é que eu tenho de finalidade. Então, por exemplo, eu quero um espaço grande, eu quero uma área de lazer bacana, eu preciso, na verdade, de uma vista mais bonita. Então, você tem que focar no que você quer. Decidir o que você quer, você tem que listar as probabilidades. Então, por exemplo, você vai comprar um apartamento, porque você quer uma área de lazer maior. Aí você tem que listar o que pode dar errado e o que pode dar certo. Pô, eu posso encontrar um apartamento nas condições que eu quero, só que o valor pode ser mais alto. Eu tenho até quanto para dar nesse imóvel que eu tô querendo. Aí você vai e lista outras coisas, como por exemplo, eu posso comprar e não gostar do condomínio que eu for comprar. Eu posso achar que lá não é ideal para mim, o vizinho pode não ser uma pessoa bacana, o local que eu escolhi pode ser muito quente, pode ser perto da quadra e faz muito barulho, principalmente na época de férias. Então você precisa listar o que pode dar errado e também listar o que você quer, que é o que você deseja. Então pode ser que você escolha o melhor imóvel, a melhor vista e você de brinde ainda ganha um espaço muito bacana para o seu lazer, que seja muito melhor do que você esperava. E aí você vai listando. Porque quando você coloca tudo no papel, você consegue ter uma visão real daquilo acontecendo. Então, pode ser que haja coisas, não, com certeza vai haver coisas que você não consegue mensurar ou medir, porque elas não existem. Como, por exemplo, imagine só que você comprou um imóvel e aí foi exatamente na época de 2020, que foi a época da pandemia. E estava havendo muitos cortes nas empresas, né, de pessoas, e você foi um deles, foi desligado. E aí, isso não estava previsto, as empresas não estavam prevendo demitir pessoas e você não estava prevendo ficar desempregado, só que agora você vai ter que dar um jeito para pagar aquele imóvel. Então, assim, são situações que às vezes você não tem como colocar, mas ela pode existir. Então, você pode colocar lá como situações hipotéticas. E aí, por isso é importante você colocar a probabilidade daquilo acontecer, porque assim,
Qual é a probabilidade de você ficar desempregado nesse momento? Você tem que mensurar isso. Qual é a probabilidade de você comprar esse imóvel e não ter como pagar? Aí você já começa a pensar em outros planos. Então, por exemplo, se você ficar desempregado, como é que você vai pagar? Ah, vou fazer um investimento. Ah, eu vou ter um segundo fonte de renda. Eu vou fazer um empréstimo. Enfim, você tem que ir pensando quais são as probabilidades que você tem daquilo acontecer, principalmente na ordem, né? Então, por exemplo, se você ficar desempregado, qual é a segunda chance que você tem de ganhar dinheiro dessa determinada fonte? Então, assim, colocar e listar ajuda muito para você ter essa noção, né, da decisão que você está tomando. Outra coisa muito importante também é se conhecer. Eu, por exemplo, que sou uma pessoa mais indecisa, então eu já sei alguns pontos que eu tendo a procrastinar porque eu não quero tomar decisão de imediato. Então, eu penso muito na decisão antes de tomar. E isso às vezes rouba um tempo absurdo, né? Mais do que eu gostaria. Mas é importante você ter essa noção sobre si. Então, assuntos que você acredita que você possa gastar mais tempo do que seria o ideal, você precisa gerenciar isso. Fazer o máximo possível para que esse tempo seja reduzido e você consiga fazer dentro de um tempo estabelecido. E aí você coloca meta. Então, por exemplo, eu tenho que fechar uma compra de uma casa. Você coloca lá, qual é a data que eu espero que isso tenha acontecido, tal data. E tenta manter o máximo possível essa data, sem postergar ainda mais e principalmente sem procrastinar, tá? Coloca lá a data que você quer e as tarefinhas que você precisa fazer para aquilo acontecer. Isso faz com que você tenha uma noção, você tenha um gerenciamento prévio. Pode ser que esse cronograma ele mude ao longo do caminho, então você, por exemplo, descobri que eu preciso vender alguns móveis que não vai dar certo na minha casa nova, eu preciso fazer uma mudança, eu preciso esperar o inquilino sair do apartamento que eu quero para poder me mudar. Então, assim, você precisa ir vendo e fazendo os ajustes no cronograma, mas ele precisa existir. E essa data limite, ela também precisa existir para que você tenha essa noção e principalmente para que você consiga fazer esse acompanhamento do que está acontecendo, em que fase que você está, se você está realmente no caminho para fazer aquilo dar certo. Porque, assim, as decisões, elas precisam ser tomadas. E muitas vezes, quando a gente não toma, meio que não tomar uma decisão também é uma decisão. Porque tem coisas que não dá para esperar. Então, se você não toma uma decisão, a decisão é que você não vai fazer, o que você não vai ter. Imagine que você precisa fazer um concurso. E você precisa tomar a decisão de estudar para aquele concurso. O concurso já tem uma data definida. Se você não tomar a decisão de estudar para aquele concurso, automaticamente você já tomou a decisão de que não vai fazer aquele concurso. Então, tem alguns pontos que você precisa cuidar, né, todos os dias para que dê certo a sua vida. E a decisão é uma delas. A decisão é muito importante. São através de decisões chaves que você consegue fazer mudanças significativas na sua vida, que você consegue trilhar novos caminhos, que você consegue ter novas experiências. Mas você precisa começar com a decisão. Decisão de ter aquele momento, decisão de escolher o que você quer, decisão de como fazer. Então, são várias decisões, né? Eu mesmo estou lendo um livro, chama-se Como Decidir. É um livro bem bacana, que eu tô gostando. E uma das lições mais tops que ele coloca lá é exatamente essa questão das escolhas. Então, quando você quer decidir uma coisa, você tem que avaliar os pontos daquela decisão que você está tomando. Então, é basicamente verificar o que você está escolhendo, por quê e quais são as decisões, qual é a decisão chave que você quer. Então, vamos lá. Eu preciso escolher uma roupa para ir para um casamento. Aí você precisa saber qual é a decisão que eu tenho. Escolher uma roupa, tá? Então, qual é... Aí você começa a desmiuçar o que é essa roupa. Eu quero uma roupa de traje fino, esporte fino. Eu quero tamanho longo. E aí você começa a traçar o que você quer. E aí, quais são as chances de eu conseguir um traje exatamente como eu quero? Tantos por cento. Aí você vai colocando alternativas A, B, C, D, E. Então, qual é a chance de eu não encontrar A? Tantos por cento. E aí, quanto mais completo você faz esse detalhamento, mais você consegue ter essa decisão mais assertiva. Porque a decisão em si, isso é um ponto que ele ressalta lá que é muito interessante. O resultado, a gente tende a achar que as nossas decisões são boas ou ruins pelos resultados que a gente tem.
Mas muitas vezes os resultados que a gente tem, eles são de coisas que não teve a ver com a decisão que a gente teve. Imagine só, você estudou para o concurso, você se dedicou, você fez o máximo que você podia, você se inscreveu para o concurso, foi no dia, fez a prova, deu tudo certo. Só que o concurso, ele teve 100 mil inscrições. E dessas 100 mil inscrições, só tinha 50 vagas. E você não está entre as 50 que passaram. Então, assim, você fez tudo o que você podia. Você estudou o necessário, você fez. Só que aí tem outros fatores que não fazem. Não é você que estipula. É o conjunto, né? Então, vamos lá. Teve pessoas que possivelmente já estavam estudando mais tempo que você. Teve pessoas que têm uma capacidade cognitiva maior do que a sua. Teve pessoas que conseguiram ter um desempenho maior do que o seu, combinando o estudo com o QI, né, da pessoa. Então, assim, são uma série de fatores. Não quer dizer que a decisão de você ter feito o concurso foi ruim. Na verdade, a situação em si não foi favorável para o que você queria, mas a decisão que você teve, você fez e você seguiu tudo. Você fez de tudo para o resultado ser a aprovação do concurso. Mas, infelizmente, por vários outros fatores, você não conseguiu passar. Então, assim, é importante você ter esse entendimento de que nem tudo está nas nossas mãos, porque muitas vezes a gente também não decide porque a gente fica com medo do que vai acontecer. Então você tem medo daquele resultado. Pô, e se der errado? Aí você tem que também tomar essa decisão para você, e as consequências disso também, elas precisam ser suas. Então, você precisa saber que nem tudo você gerencia, mas as decisões que você toma ou que você não toma, elas são o seu resultado, basicamente. Então, você é responsável por isso que você decidiu ou não. E você precisa fazer isso de forma consciente. Então, assim, é importante você, principalmente para o que for mais importante na sua vida, você colocar um livrinho, na verdade um caderninho, né, com os pontos, né, e eu até faço isso, viu? Eu tenho o meu caderninho das decisões aqui que eu tenho, e basicamente é assim, eu coloco o que eu preciso decidir, a complexidade, então vai ter coisas que são mais fáceis, coisas mais difíceis, mas geralmente lá eu trago as mais difíceis, que são aquelas que têm digamos assim, um peso maior na minha vida. Então eu coloco lá e vou colocando os pontos, desmiuçando, o que eu posso fazer, quais são as alternativas que eu tenho, quais são as dificuldades que eu tô tendo, quais são os principais pontos que eu tô com medo. Então eu coloco lá principalmente os meus receios, tipo, eu tenho medo disso acontecer. Aí eu começo, e se isso acontecer, o que eu posso fazer? Tal coisa. Então eu vou lá colocando realmente bem detalhado até tomar uma decisão definitiva. E depois que eu tomar a decisão definitiva, aí realmente eu vou precisar cuidar para aquele resultado ser atingido. E sabendo que muitas vezes eu não vou conseguir ter a plena controle daquilo, porque muitas coisas não são controláveis por nós. Elas simplesmente acontecem. Então eu preciso estar aberto para aceitar essas situações que eu não posso escolher, né, que não sou eu que coloquei, mas que elas vão existir. Então é importante você ter essa maturidade, né, realmente de aceitar que muitas coisas você não vai conseguir o resultado esperado, mas que você também não pode desistir. Nem por isso você pode ter medo de tomar as decisões que você quer, que você acredita que vai ser benéfica para você, por medo de que não dê certo. A experiência, ela nos ajuda também. Então, assim, às vezes um resultado negativo, ela serviu de experiência para você aprender determinada coisa com aquilo. Então, não é desistir porque a decisão foi ruim. Não necessariamente. Você tem que entender o seu resultado, o porquê aconteceu aquilo, como foi e tudo mais. E a partir desse resultado, você trabalhar ou para que dê certo dessa segunda vez, ou então para que você tenha a experiência, né, de que fez aquilo ali, que o resultado não foi esperado e que você vai mudar a estratégia, vai mudar a decisão, enfim. Mas tudo de forma consciente, tá? E principalmente também um ponto muito chave aqui é com relação ao medo. Muitas vezes a gente tem medo de tomar determinadas decisões porque elas parecem que vão mudar a nossa vida como um todo. E acredite, muitas das coisas que mudam a nossa vida como um todo são benéficas pra gente, porque a gente consegue dar um gás diferente, a gente consegue tomar ações diferentes. Então,
são pontos, momentos da nossa vida que realmente dão uma mudada, dão uma modificada, e isso dá um gás novo para você atingir novos objetivos, você ter novas perspectivas de vida e você não ficar preso à mesmice. Eu acredito que quando você está preso em algo que você não está aprendendo, que você não está conseguindo gerar um valor, e principalmente que você não está se identificando, você não está feliz, você precisa realmente dar essa modificada. E as decisões, elas são chaves nesse processo, porque muitas vezes é preciso ter coragem para você decidir determinada coisa, para você sustentar a sua decisão diante das pessoas, diante dos cenários, diante de todas as situações que acontecem. Então, assim, é importante você ter esses critérios definidos, você ser uma pessoa consciente das suas decisões e, principalmente, você ser uma pessoa aberta realmente para resultados diferentes e tudo mais. Estudando um pouquinho sobre essa questão da indecisão, eu acredito que tem algumas pessoas que a sua característica é basicamente ser uma pessoa mais indecisa. Então, às vezes, isso é uma característica da personalidade da pessoa. Mas eu acredito que tudo pode ser trabalhado se você tiver a disposição, tiver a vontade de mudar e principalmente se você tiver a consciência de que você precisa trabalhar esse ponto. Todos nós temos momentos, temos defeitos e qualidades, e às vezes a indecisão ela pode ou não te beneficiar em algum momento, mas geralmente a indecisão ela prejudica, né? Ela não é muito boa. Então você precisa cuidar, você precisa tratar para que isso se torne um ponto forte, né? Você transformar o seu ponto fraco em ponto forte. Então é importante você ter isso bem claro. E é isso, eu espero que você tenha gostado do tema de hoje, foi um tema bem bacana, é um tema que eu gosto muito de estudar sobre essa questão de decisão, sobre os pontos que a gente deve considerar. Uma coisa bem interessante também é o pensamento crítico, né? O pensamento crítico, ele nos ajuda muito nessa tomada de decisão, porque você consegue ver de forma mais racional as situações que acontecem. Então, é um lado que você precisa cuidar também, que é esse pensamento mais crítico, e não deixar somente as emoções te dominar, porque geralmente essa indecisão, às vezes, ela é acompanhada de uma sensação de que pode dar errado, enfim, é um medo, né, que é gerado, e isso não é bacana. Então é preciso cuidar. É isso. Espero que você tenha gostado. Se sim, deixa seu curtida, deixa um comentáriozinho aqui pra gente ver. E se você tiver alguma técnica também que você utiliza pra ser uma pessoa mais decidida, ter boas decisões, comenta aqui comigo que eu vou adorar ver. Obrigada, viu? Até mais.